se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Título: A Noite dos Lobisomens. A cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, sempre teve uma peculiaridade sombria que pairava sobre ela como um véu de névoa negra. Diziam os antigos moradores das áreas rurais que, em uma noite específica do ano, a lua cheia se tingia de vermelho sangue, e as criaturas da escuridão emergiam das sombras para dominar as ruas. Era uma lenda sussurrada aos ouvidos das crianças para mantê-las trancadas dentro de casa. Mas, naquela noite, a lenda tornou-se realidade. O céu sobre Betim estava carregado de nuvens densas, mas não o suficiente para esconder o brilho sinistro da lua rubra. As luzes amareladas dos postes piscavam fracamente nas avenidas desertas, como velas prestes a se apagar. Os cães uivaram ao longe, seus latidos ecoando pelos bairros periféricos. Quem ainda ousava caminhar pelas ruas percebia algo estranho. O silêncio era pesado, quase palpável, como se o próprio ar estivesse à espera de algo terrível. E então, eles começaram a surgir. Os primeiros relatos vieram de motoristas que cruzavam a rodovia Fernão Dias nos arredores da cidade. Viram vultos enormes correndo nas margens da estrada, com olhos que brilhavam como brasas. Alguns juraram ter visto rostos humanos se transformando em bestiais feras peludas. Outros simplesmente desapareceram, deixando apenas marcas de garras nos veículos abandonados. O pânico começou a se espalhar rapidamente. No centro de Betim, o comércio fechou mais cedo, e as pessoas correram para suas casas, trancando portas e janelas. Mas nem todas conseguiram escapar a tempo. Relatos de gritos vindos dos bairros mais afastados, como São João e o Jardim Alterosa, começaram a circular. As autoridades tentaram minimizar os rumores, mas os policiais enviados para investigar nunca voltaram. A cidade estava à mercê dos lobisomens. Enquanto isso, em uma casa modesta no bairro Teresópolis, Clara e seu irmão mais novo, Lucas, observavam pela janela o caos que se desenrolava do lado de fora. Seus pais haviam saído mais cedo para uma festa na igreja local e ainda não haviam retornado. Clara tentava manter a calma, mas os uivos crescentes aterrorizavam Lucas. "Eles estão vindo", ele sussurrou, apontando para as sombras que se moviam entre as árvores do quintal. Clara pegou uma faca de cozinha e posicionou-se na frente do irmão, pronta para enfrentar qualquer coisa que atravessasse aquela porta. Lá fora, o vento frio agitava os galhos das árvores, projetando sombras monstruosas nas paredes da sala. De repente, um estrondo ecoou pela casa, algo havia pulado sobre o telhado. Os dois irmãos se encolheram no chão, abraçados, enquanto passos pesados circulavam em torno da casa. Os minutos pareciam horas, e a tensão era quase insuportável. Então, um rosnado baixo ecoou do lado de fora, seguido por arranhões na porta. Clara sabia que aquilo não era um animal normal. Ela podia sentir o cheiro de terra molhada e sangue no ar. Lucas choramingou, tremendo, enquanto Clara tentava pensar em uma forma de escapar. Mas quando ela levantou os olhos, viu que as sombras na sala haviam tomado forma humana. Uma figura imensa e peluda surgiu do outro lado da janela, pressionando o focinho contra o vidro. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas vivas, e suas garras arranhavam freneticamente a superfície. Clara agarrou Lucas e o puxou para o quarto dos fundos, trancando a porta atrás deles. "Fique quieto", ela ordenou, cobrindo a boca do irmão com a mão. Mas o som de madeira sendo estraçalhada indicava que o monstro já havia invadido a casa. Do outro lado da cidade, no bairro Nossa Senhora das Graças, um grupo de amigos tentava sobreviver ao horror daquela noite. Pedro, Ana, Marcelo e Juliana haviam se refugiado em uma loja de conveniência abandonada, cercada por cercas enferrujadas. Eles haviam encontrado algumas armas improvisadas, como barras de ferro e pedaços de pau, mas sabiam que aquilo mal seria suficiente contra as criaturas que assombravam as ruas. As luzes da loja piscaram, e o som de passos pesados do lado de fora fez o coração de todos acelerarem. "Eles sabem que estamos aqui", disse Ana, tremendo enquanto segurava um atiçador de metal. Marcelo, que sempre fora o mais corajoso do grupo, tentou acalmar os outros. "Nós precisamos ficar unidos. Se nos separarmos, estamos mortos."
Mas suas palavras foram interrompidas por um rugido ensurdecedor que sacudiu as paredes da construção. De repente, uma das criaturas pulou sobre o telhado, derrubando telhas e expondo o interior da loja ao céu rubro. O grupo correu para o fundo do prédio, mas outra criatura bloqueava a única saída. Estamos encurralados, gritou Juliana, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pedro tentou enfrentar a besta, golpeando-a com toda a sua força, mas a arma improvisada se partiu ao meio, e ele foi jogado contra a parede. Na praça central de Betim, onde antes havia vida e movimento, agora só restavam destroços e corpos mutilados. O prefeito, que tentará organizar uma força-tarefa para combater o caos, estava desaparecido. A polícia local havia sido completamente dizimada, e os poucos sobreviventes estavam escondidos em porões e telhados, rezando para que o amanhecer chegasse logo. Em meio ao caos, uma figura misteriosa emergiu. Um homem idoso, vestido com roupas rasgadas e sujas, caminhava calmamente pelas ruas devastadas. Ele carregava uma tocha em uma mão e um livro antigo na outra. Seu nome era Elias, e ele era conhecido como o guardião das lendas locais. Segundo ele, a única maneira de deter os lobisomens era realizar um ritual ancestral sob a luz da lua rubra. Um pequeno grupo de sobreviventes, incluindo Clara e Lucas, encontrou Elias na praça. "Vocês têm coragem suficiente para me ajudar?" perguntou ele, sua voz grave ecoando pela noite. Clara hesitou por um momento, mas então assentiu. "O que precisamos fazer?" Elias explicou que o ritual exigia um sacrifício humano, mas não revelou quem seria escolhido. Enquanto isso, os uivos cresciam cada vez mais próximos. O ritual começou ao som dos lobisomens se aproximando. Elias desenhou símbolos estranhos no chão com sangue de galinha, enquanto os sobreviventes formavam um círculo ao redor dele. Clara segurava Lucas junto ao peito, temendo que ele fosse escolhido como sacrifício. Quando Elias finalmente anunciou que o sacrifício seria voluntário, ninguém quis se oferecer. O tempo estava se esgotando, e as criaturas já podiam ser vistas avançando pela praça. Foi então que Clara tomou uma decisão. "Eu farei isso", disse ela, soltando a mão de Lucas. "Mas prometam que vão cuidar dele." Antes que alguém pudesse impedi-la, ela entrou no círculo e permitiu que Elias realizasse o ritual. A lua rubra iluminou o sacrifício, e um grito ensurdecedor ecoou pela cidade. Os lobisomens pararam subitamente, como se uma força invisível os estivesse prendendo. Com o amanhecer, os monstros desapareceram, deixando para trás apenas o silêncio. Os sobreviventes, exaustos e traumatizados, começaram a reconstruir suas vidas. Mas o preço pago por essa vitória era alto demais. Lucas nunca mais falou após aquela noite, e a memória de Clara permaneceu viva apenas nas histórias contadas por aqueles que testemunharam o sacrifício. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode